Oi pessoal, meu nome é Luciana, eu sou arquiteta e hoje vou conversar com vocês um pouco sobre neuroarquitetura e como aplicá-la nos nossos projetos de reforma e interiores. Bom, gente, neuroarquitetura é a neurociência aplicada à arquitetura. E, gente, uma maneira de começar a perceber melhor os ambientes é você mesmo pensar, poxa, entrei num ambiente que me incomoda. Eu, por exemplo, fico muito incomodada em restaurante que tem luz fria, né? Aquela luz branca, porque é uma luz que te deixa mais em estado de alerta. Ou em lugares muito cheios que reverberam o som, né? Às vezes você quer conversar e tá com aquele burburinho de som, mas às vezes a gente tá ligado assim tão no automático que a gente não consegue sentir os ambientes. A partir do momento que a gente começa a sentir, ter esse tipo de percepção, fica até mais fácil tentar entender o outro, né? O nosso cliente, no caso, e fazer as perguntas certas para esse cliente, para que a gente possa fazer um projeto realmente que gere bem-estar, né, para ele, que gere qualidade de vida, porque é esse o nosso foco, certo? Vamos conversar um pouco aí sobre esse assunto. O que acontece? Nós, arquitetos e designers, né, a gente costuma entender muito bem de estética, a gente entende de psicologia também para poder criar esses ambientes e falta entender um pouco sobre como esses ambientes estão impactando aí no nosso cérebro. Então a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso e vai passar também aí os pontos que a gente sempre precisa analisar dentro dos ambientes, tá certo? Gente, o que acontece? Vamos pensar em ambientes que expandem a criatividade e ambientes que geram foco. Toda vez que a gente vai para espaços externos, né, com muita área verde, quando a gente viaja, por exemplo, a gente parece que volta mais leve, mais criativo, né? Então, ambientes que propiciam isso vão ter essa facilidade, né, de expandir a criatividade. Agora, se você precisa trabalhar em algo específico, vamos falar aí da nossa área, um projeto executivo. Normalmente você vai precisar estar focado, né? Então, num ambiente mais fechado, mais silencioso e tudo. Então, a gente começar a perceber esses ambientes e o que é necessário para cada função, para cada atividade. Porque o que eu gosto sempre de falar, a finalidade, né, do construir é o habitar. Então, a gente cria ambientes para cuidar de pessoas. Infelizmente, hoje, grande parte dos ambientes não tem esse foco no indivíduo, no ser humano, né? As pessoas vivem em ambientes que realmente geram até doenças, né? Ambientes com muito ruído, ambientes com iluminação inadequada, que descontrolam às vezes o ciclo circadiano da pessoa. Então a gente tem que pensar muito bem nisso ao projetar. E o projeto de interiores pode resolver inúmeras questões, que eu vou citar aqui para vocês. Quando a gente fala em projetos comerciais, a gente já sabe que as grandes empresas, elas estão focadas em buscar a produtividade dos funcionários. E já está mais que comprovado que as pessoas trabalham melhor em ambientes que propiciam esse bem-estar, seja através de espaços de convívio, seja através de plantas, de mesas personalizadas, né, onde a pessoa possa levar algo que tenha a ver com ela. Então, o que acontece com a questão da saúde, né? O ambiente está relacionado a isso. Então, muitas vezes a gente se preocupa com o nosso corpo físico, a gente faz atividade física, a gente se alimenta bem. Então, beleza, super necessário. Mas muitas vezes as pessoas vivem em ambientes insalubres. Então, por exemplo, ar-condicionado que não tem manutenção, o ar ali daquele espaço está contaminado e às vezes a pessoa está trabalhando ali o dia inteiro, né? Ambientes sem iluminação natural, né? Então, tudo isso também descontrola o nosso organismo. Então, esse mercado de saúde e bem-estar, ele cresceu demasiadamente nos últimos tempos, principalmente por conta da pandemia, né? Então os arquitetos e designers também estão se ligando nisso.
Já é sabido então que 35% dos brasileiros eles consomem produtos saudáveis. No entanto, 30% dos domicílios são considerados doentes, segundo a Organização Mundial da Saúde. 70% dos espaços empresariais também são considerados enfermos, segundo a OMS. Então, gente, pensa, é isso que eu sempre falo. O ser humano, ele deve ser o foco da construção, né? E a gente, como arquiteto e como designer, entender disso e saber mostrar o nosso diferencial nesse quesito para os clientes vai fazer com certeza toda a diferença no nosso projeto, no trabalho a ser entregue, né? Então a gente tem aí os pilares da qualidade de vida, né? Os psicólogos e terapeutas cuidando da mente, os nutricionistas da alimentação, né? Os educadores físicos, fisioterapeutas do corpo e os arquitetos, engenheiros e designers vão cuidar aí das construções saudáveis. Então, como criar, né, esses ambientes saudáveis e evitar que as pessoas fiquem doentes, né? Então, a gente tem que analisar em vários aspectos. Eu vou passar aqui e pontuar rapidamente todos eles. Qualidade da iluminação, né? Então, a gente sabe que uma iluminação, por exemplo, que está ofuscando uma tela de computador o dia inteiro, não vai fazer bem para esse cliente, vai gerar estresse, né? Vai gerar problemas na vista. Essa questão de não ter uma iluminação natural também vai gerar aí uma alteração no ciclo circadiano da pessoa. Isso gera um mal-estar, libera hormônios indesejados. Isso daí pode gerar dificuldade de dormir, né? Então gera diversos problemas de saúde. Poxa, peguei uma reforma, tô vendo ali que ali tem a possibilidade de abrir, né, mais uma janela, de abrir de repente para um corredor dos fundos. Então, gente, vamos pensar nesses pontos, né? Não fazer só maquiagem ali do local, né? Pensar a fundo na questão da saúde do cliente, né? Temos também a questão da qualidade do ar interno. Quantos ambientes não propiciam essa ventilação natural? Quantos ambientes, por exemplo, eu entro às vezes para reformar apartamentos e vejo assim o banheiro com muito mofo, né? O teto com muito mofo, então isso causa problemas alérgicos na pessoa, problemas respiratórios. Como que a gente pode evitar isso, né? Será que não tem jeito de melhorar a circulação daquele ar? Será que colocar de repente uma placa verde, né, no forro de gesso já não vai melhorar a questão de não ter esse mofo tão constante? Então pensar nesse tipo de solução, né? A própria questão do ar condicionado mesmo, que não tem manutenção, então orientar o cliente de quanto em quanto tempo ter essa manutenção, né? Questão do filtro e tudo. Então falamos de qualidade de iluminação, qualidade do ar interno. Qualidade acústica, gente. Quantas pessoas vão aí fazendo projetos e não pensam na questão da qualidade acústica? Eu lembro que eu fiz um apartamento, foi em Copacabana, né, naquela avenida mais movimentada ali. E era muito barulhento, com uma esquadria de PVC, né, que veda bem esse som. Pronto, a gente fechava, eu tive a oportunidade de visitar esse apartamento depois, a gente fechava aquela esquadria e pronto, não parecia que você estava no meio daquele burburinho. Então pensar nesse tipo de solução, os próprios materiais empregados, né, tem materiais que reverberam muito o som, né, materiais polidos, então pensar nesses materiais que absorvem mais o som, que normalmente são mais ásperos, tapetes, enfim. Até porque hoje as pessoas trabalhando muito em casa também, essa questão do ruído atrapalha demais. A própria questão de onde passa a tubulação, né? Se passar uma tubulação atrás da cabeceira da cama, provavelmente vai existir esse ruído aí à noite que gera um estado de alerta, que libera hormônios, né, que não vão contribuir aí para a saúde daquele habitante. Vamos pensar também nesse quesito que é muito esquecido aí por quem está projetando. Qualidade térmica, né? Poxa, aquele ambiente está muito quente, está muito frio, o que eu posso utilizar de material para melhorar ali o conforto térmico daquele espaço, né? Às vezes é uma película na janela, às vezes é uma tela solar que vai ajudar,
né? Tem que ver se vai precisar de uma refrigeração, enfim, né? Quando o ambiente é muito quente. Então, analisar como o sol tá batendo naquele espaço, né? Pra gente poder criar soluções ali mais adequadas, tá? Então, o projeto de interior não é só estético e funcional, né? Ele tem que pensar em todos esses pontos. Poluição eletromagnética, gente. Isso daí também é pouco visto pela maioria dos arquitetos e designers. Por exemplo, se eu consigo colocar conduítes, né, fiação a 50 centímetros da cama, não passar atrás da cabeça da pessoa ali que vai estar ali num ambiente que ela vai ficar ali pelo menos dormir 8 horas, vamos dizer assim. Então é um ambiente que ela vai permanecer por muito tempo para ter essa questão da poluição eletromagnética, da fiação ali interferindo naquele espaço, tá? E isso daí também pode gerar problemas de insônia, tá? Muita gente não sabe, mas às vezes essa questão de estar com o celular muito perto, de estar com muitos equipamentos, né, ligados ali ao lado, interferem diretamente na qualidade do sono. Então, se você está fazendo um projeto do zero, uma casa, você consegue passar, né, essa fiação sem estar muito perto desses ambientes de longa permanência. Vamos lá. Criar espaços personalizados, né? Isso a gente adora e isso faz com que as pessoas se sintam abraçadas naquele espaço, né? Poxa, cheguei ali e me senti bem. Poxa, tô em casa, né? Como a gente quer que os nossos clientes fiquem. E também, quando vai fazer um projeto comercial, né, entender aquele público-alvo, para que aquele público-alvo que vai frequentar ali aquele ambiente, ele fique super feliz ali dentro daquele espaço, ele se identifique com aquele espaço. Isso daí acredito que a gente já pensa bastante, né? Utilizar materiais naturais e sustentáveis. Então, quanto mais material natural, quanto mais planta, né, madeira natural, madeira certificada, né, gente, melhor. Com certeza a gente se sente bem, né, nesses espaços com pedra, com tudo que remete à natureza. Então, utilizar desses elementos com certeza também vai ajudar também na questão do bem-estar. Criar espaço de convivência, atividades físicas, espaços de lazer. Então, gente, olha como que a gente interfere no comportamento humano dentro do espaço. Se eu crio uma casa com vários ambientes fechados, onde cada pessoa tem ali o seu espaço com computador, TV e tudo, por que vamos dizer que tem adolescentes naquela casa? Por que esse adolescente vai querer conviver? Não tem um espaço de convívio agradável para que ele possa conviver com a família e tudo. Então, propiciar isso dentro do projeto, projetos mais integrados, normalmente estimulam essa questão das relações sociais. Olha como que a gente interfere, né, na vida da pessoa, no dia a dia da pessoa. Então a gente tem que ter muita consciência disso na hora de projetar e de propor ideias. Qualidade da paleta de cores. A gente sabe que isso influencia demais, no entanto que existe até cromoterapia, né? Então já é mais que comprovado que as cores possuem influências psicológicas no nosso comportamento. Então, pensar muito bem. Por exemplo, na natureza, a gente não vê a maior parte de cor fria, verde, tudo, e alguns pontos, né? Por exemplo, vermelho numa flor, né? As cores quentes, pontuais, né? E a gente tem essa sensação de paz quando a gente tá num espaço assim, né? Ou na montanha, ou na praia, enfim. Então, por que não trazer também essa sensação de paz para dentro dos ambientes? Então, saber trabalhar bem as cores dentro desses ambientes é fundamental, né? E aí a gente pode depois até fazer uma aula sobre isso, né? Sobre como utilizar o ciclo cromático e tudo, como utilizar essa questão da paleta de cores aí dentro dos ambientes. Se vocês quiserem, vocês me contem aqui nos comentários que a gente produz uma aula assim. E o próprio paisagismo, né, que eu já falei muito, trazer essas plantas para dentro de casa, né, trazer essas plantas para dentro dos ambientes, do comércio. E aí, gente, lógico, né, sabendo das características das plantas, várias plantas dessas retiram poluentes do ar, então tem plantas adequadas, né, para cada tipo de espaço.
E aí, com a ajuda também de cada especialista, né, de um paisagista e tudo, a gente pode criar esse projeto desde o início em conjunto com o projeto de arquitetura, com o projeto de reforma e interiores. Então, gente, um projeto que não pensa na saúde e no bem-estar das pessoas está completamente obsoleto. Então, vamos pensar em todos aqueles pontos para criar aí projetos de interiores e reforma melhores para as pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Tchau, tchau!